Olá, começa agora mais um Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre obesidade e emagrecimento. E para isso contamos com a presença da professora Renata Homem de Mello. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço o convite, como sempre. Renata Homem de Mello é especializada em psicopedagogia pela Universidade Ibirapuera e possui mestrado em psicologia pela São Marcos. Atualmente é psicóloga na Clínica Brasil Saúde e coordenadora, docente e orientadora de monografia do curso de pós-graduação Lato Sensu, Psicologia Organizacional da Unisa. Possui experiência em consultoria empresarial e pessoal e atua com ênfase em psicologia do desenvolvimento humano na área de educação há 24 anos. E você pode participar. Ligue para 2141-8610 e faça sua pergunta. Professora, o que é obesidade? Obesidade é o excesso de gordura corporal que as pessoas têm no organismo. Os homens, a preocupação maior é quando nos homens existe aí um percentual de 25% de gordura e nas mulheres considera-se obesidade com 30% de gordura. E há alguma disfunção conhecida em pessoas que não conseguem emagrecer? Então, nós temos algumas disfunções, que são as disfunções metabólicas, as disfunções hormonais que a gente conhece e que normalmente são os médicos que cuidam dessa parte em conjunto com o nosso trabalho. E aí a gente tem algumas disfunções que acabam muitas vezes sendo genéticas também. E isso acaba interferindo aí no acúmulo de gordura. Tem algumas doenças também que acabam interferindo, como por exemplo o colesterol, o triglicérides, a diabetes. Eles também são responsáveis aí por esse acúmulo de gordura no organismo da pessoa. Tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulher. Crianças também. Crianças também, muitas vezes a disfunção ela aparece já desde bebê e aí você tem que fazer um controle muito grande, que aí normalmente é feito com o nutricionista e com o endocrinologista, em conjunto com a família, junto com a atividade física. E quando a obesidade é considerada originária de problemas emocionais? Quando a pessoa ela acaba utilizando como compensação a forma dela se alimentar. Então, muitas vezes, a gente tem vários transtornos alimentares e a compulsão acaba sendo um delas. A gente já falou num programa anterior sobre a bulimia, que a pessoa come compulsivamente, mas nesse caso da obesidade, a pessoa ela não sente culpa pelo fato dela ser gorda e ela come compulsivamente sem provocar o vômito. Então, ela simplesmente faz várias refeições durante o dia e numa quantidade de calorias muito superior ao que normalmente nós precisamos no dia a dia. O contrário da anorexia. Exatamente. Então, na anorexia, a gente tem uma ingestão mínima de calorias, em média aí de 100 a 500 calorias por dia, e no caso da obesidade, chega muitas vezes a ser 5.000 calorias dia. E a cultura e os costumes interferem no emagrecimento ou na aquisição da obesidade? Elas interferem no emagrecimento, principalmente o pessoal de cultura, os italianos, eles gostam de comer muito carboidrato, muita massa, e isso muitas vezes acaba interferindo nos hábitos alimentares da família. Certo. Nós estamos conversando com a professora Renata sobre emagrecimento, dietas e tudo mais. Ligue para nós e faça sua pergunta. 2141-8585 e ela lhe responderá ao vivo. Professora, dietas, spas, remedinhos, lipoaspirações, quais os métodos mais recomendados na obesidade? Normalmente, isso acaba sendo um trabalho muito personalizado, porque a gente acaba analisando cada caso individualmente. Então, o obeso, ele é trabalhado por uma equipe multidisciplinar, então é endocrinologista que vai cuidar de toda a função metabólica, é o nutricionista que vai cuidar de toda a questão da dieta e toda a alimentação em função dos hábitos dele e em função do que ele faz no dia a dia dele. Muitas vezes a gente insere aí o trabalho do psicólogo, né? Justamente para a gente estar cuidando das questões emocionais e estar equilibrando a ansiedade, nervosismo, agitação, tudo isso. E uma atividade física normalmente acaba sendo recomendada, ou um personal trainer ou mesmo a academia, ela faz um trabalho em conjunto. Quem define tudo isso? Que área médica? Depende de quem ele chega primeiro.
Se ele chega primeiro no nutricionista, o nutricionista pode encaminhar para as outras áreas. Se ele chega no endócrino, o endócrino encaminha para as outras áreas. Eu, enquanto psicóloga no consultório, eu sempre recomendo, sempre indico e sempre auxilio, né, as pessoas que estão acima do peso a se beneficiarem e a diminuírem aí a obesidade, justamente porque ela causa aí cada vez mais problemas até organicamente. Então ela desencadeia e agrava doenças, é isso? Sim. Que tipo Toda de vez doença? que você está acima do seu peso, existe aí uma desregulagem no seu organismo. Então, quanto mais você vai associando aí gordura no seu organismo, mais retenção líquida você fica, mais glicose, porque a gordura ela está sempre associada com a glicose, então, consequentemente, nós temos aí os diabéticos, né, no nível inicial aí, antes de gerar uma diabetes tipo 1. Claro que se existem casos na família, né, existe uma questão hereditária também que interfere. Existe o próprio colesterol, que depois dá o entupimento das veias do coração e isso pode gerar aí problemas cardíacos. E o triglicérides, que muitas vezes ele dificulta o emagrecimento, porque o triglicérides ele tem um acúmulo muito grande de gordura no organismo, ele retém mais a gordura. O que seria o diabetes tipo 1? O diabetes tipo 1 é aquela pessoa aí que ela já faz um uso de insulina e ela precisa dessa reposição. E aí seria, bom, geralmente o diabético tem um acompanhamento, o médico faria a distribuição. Exatamente. Aí isso não compete à minha área, normalmente é a medicina que cuida dessa questão. Tá. E nervosismo engorda? Você vai me responder isso após o intervalo. Nós estamos conversando com a professora Renata Homem de Mello. Ela é psicóloga especializada e você pode ligar e participar para o 2141-8585. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O auditório do Campus 2 da Unisa foi palco da audiência pública que debateu o projeto de lei complementar 21/2009, que prevê a criação de 2 fóruns regionais para atender a demanda populacional da Zona Sul de São Paulo. A população da região sul de São Paulo, notadamente Santo Amaro, Capela do Socorro e Mirim, ela está crescendo de uma forma exponencial nos últimos 10, 20 anos. Em compensação, os serviços judiciários não acompanhou esse crescimento. Isso provocou um atravancamento de todos os serviços judiciários. Garantiu acesso à justiça para a população da Zona Sul. Há muito tempo há um clamor grande aqui dos advogados, dos usuários da justiça como um todo, de que o Fórum de Santo Amaro não tem mais condições físicas e nem humanas de atender a demanda aqui da região. Os fóruns serão construídos na Capela do Socorro e em Mirim. O deputado estadual Vicente Cândido explica a importância de discutir a questão. Então, esse debate é importante fazer essa mobilização social, é importante provar para a Assembleia Legislativa de que já é tarde a ampliação da justiça aqui. Acho que é interessante essa audiência pública e vai nos ajudar bastante, né, para a gente agilizar, melhorar o projeto e aprovar. O debate foi organizado pela AESUL em conjunto com a OAB de Santo Amaro e foi aberto à população. A AESUL entende que o projeto dos fóruns é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da região, porque uma justiça bem feita, uma justiça justa e rápida é o que faz não só o desenvolvimento da região, mas também o desenvolvimento de toda uma sociedade. Voltamos a conversar sobre obesidade e emagrecimento. Antes de ir para o intervalo, eu deixei uma pergunta no ar, professora, se nervosismo engorda? Então, o nervosismo por si só não engorda. Na realidade, o que acontece são
fatores que vêm associados ao nervosismo. Normalmente as pessoas nervosas, elas acabam se tornando mais irritadas, mais ansiosas, mais estressadas. Esses fatores, eles acabam interferindo. Por quê? Uma pessoa que acaba sendo muito ansiosa, muitas vezes a compensação que ela tem aí é estar se alimentando em excesso, é estar consumindo mais refrigerante, é estar consumindo principalmente os doces com uma frequência maior. Por que o doce? O doce, ele tem uma questão do açúcar que ele causa uma sensação de bem-estar, principalmente o chocolate. Ele tem uma liberação maior aí de serotonina e aí a pessoa ela se sente mais confortável. Então, por isso que acaba engordando não o nervosismo, mas o consumo que a pessoa faz da alimentação. E outras compulsões como culpas, por exemplo? Então, sentir-se culpado, isso é uma coisa muito importante da gente trabalhar com isso. Se a gente consegue equilibrar todas as nossas emoções, a gente consegue estar equilibrado no nosso dia a dia. Sentir-se culpado de alguma situação, isso pode acarretar aí, como a gente já falou, uma ansiedade e eu fico o tempo inteiro aí com uma ruminação interna. Esta ruminação interna, ela faz com que eu sinta um vazio. E aí, normalmente as pessoas elas não conseguem estar fazendo aí uma associação. Esse vazio acaba sendo a alimentação. Então, acaba se excedendo na alimentação ou comendo mais vezes durante o dia, justamente por ter uma sensação de insatisfação. O que não é fome. O que não Esse é fome. vazio. Então é extremamente importante a gente começar a fazer uma diferenciação do que é fome propriamente dito ou do que é gula. Aquela me deu uma vontadezinha de comer algo. Então isso tem uma grande diferença. Certo. Nós recebemos uma pergunta aqui do Flávio Arruda, de São Paulo, se a obesidade interfere no desempenho sexual. A obesidade ela acaba interferindo, Flávio, justamente na questão da autoestima. Por quê? Se eu estou acima do meu peso, eu vou me sentir mais envergonhado na frente do meu parceiro de tirar roupa, de ficar com ele na claridade. E se eu tenho aí uma curva, né, na região central do abdômen, se eu tenho uma circunferência muito grande, ela vai acabar interferindo com relação a algumas posições na sexualidade, no momento que eu estou com meu parceiro. E é válido estabelecer metas para atingir o peso desejado com sucesso? Sim, normalmente a gente acaba fazendo isso dentro dos programas e o que faz a mudança da pessoa obesa é justamente ele ter uma reprogramação alimentar. Então, é feito todo um trabalho em cima desta pessoa, emocional, e a gente estabelece algumas metas e alguns objetivos. Claro que cada organismo vai responder de uma determinada maneira. Então, não tem como a gente impor, neste mês você tem que emagrecer 4 quilos. Não. Normalmente, o obeso, quando ele está em média, né, 50%, 60% acima do peso dele, quando ele inicia uma dieta e a gente tira todas as guloseimas, e a gente tira toda a questão aí que ele excede na alimentação dele diária, muitas vezes a gente tem uma perda razoável aí na primeira semana de 2 a 3 quilos. Por quê? Porque você sai muitas vezes de uma dieta de 5.000 calorias que a pessoa realizava e você vai para uma dieta normalmente aí principalmente para os homens de 2.000 calorias. Então você tem uma diferença significativa e o seu organismo vai acabar sentindo isso. Certo. Então tem aí uma relação bem grande com as metas e com os objetivos. E qual seria o especialista para estabelecer essas metas? Normalmente é o endócrino junto com o nutricionista. Por quê? O endócrino, ele faz aí toda uma questão para ver se existe toda uma relação metabólica, se existe toda uma disfunção hormonal, e o nutricionista, ele faz uma adaptação da dieta. Então, normalmente o nutricionista, quinzenalmente ou semanalmente, dependendo do caso, vai organizando, vai conversando com a pessoa para ver como é que está a dieta, como é que estão as alimentações, como é que estão as questões. Tá. E do que depende o tratamento da obesidade para uma boa eficácia, né? Do comprometimento do indivíduo. Normalmente é o indivíduo e a família que necessitam de estar fazendo um trabalho em conjunto. Por quê? A gente tem os boicotes familiares, a gente tem os almoços de domingo em família,
que são excelentes, né? Eu sempre recomendo, eu falo bom. que estar com a família é sempre muito bom, mas a pessoa ela tem que ter um auxílio muito grande. Então, a inserção aí de fibras, a inserção aí de conteúdos menos calóricos acabam auxiliando. Normalmente no almoço de domingo, as pessoas acabam fazendo as macarronadas, as tortas, os pratos mais calóricos. Então, quando você tem uma pessoa obesa na família, dê uma outra possibilidade para ele, né? Faça um prato menos calórico ou um doce dietético, justamente para ele sentir o apoio dos familiares. E nós acabamos de receber uma pergunta do Carlos do Brooklyn. Depois de certa idade, o metabolismo atrapalha o emagrecimento? Sim, infelizmente, Carlos. Depois dos 40 anos, o nosso metabolismo cada vez mais vai ficando mais lento. Mas junto com o nutricionista, a gente consegue estar fazendo aí toda uma relação com a questão da alimentação e ver quais são os aceleradores do seu metabolismo. E atividade física é imprescindível depois dessa idade, justamente por conta aí, todo mundo sabe, dos radicais livres para auxiliar na manutenção aí do seu organismo, no bem-estar do seu organismo. Então, o nosso metabolismo fica mais lento, mas isso não significa que você vá se tornar uma pessoa obesa se você tiver um controle e um equilíbrio da sua alimentação. E quais seriam os exercícios mais indicados? Bom, não preciso falar, né? Não sou especialista, mas todo mundo sabe que o aeróbio é o mais importante. Então, você fazer uma caminhada, você fazer uma esteira, você fazer uma bicicleta diariamente, pelo menos assim, o recomendado seriam principalmente os cardiologistas, falam que 30 minutos de caminhada fazem muito bem para o seu coração, mas o recomendado seria pelo menos 3 vezes por semana, para você estar queimando aí toda a gordura que fica parada nas suas veias. Certo. E quanto à manutenção? Porque alguns se queixam dessa parte e voltam a engordar. Aí aquele famoso efeito sanfona. Sim. A manutenção, ela acaba muitas vezes complicando essa questão de você manter o seu peso, porque todas as vezes em que você perde peso, você tem que manter depois o seu peso por 1 ano, mais ou menos, a gente fala em média. Por quê? Para todo o seu organismo e as suas células adiposas se reestruturarem e se reorganizarem. Então, o que acontece? Na manutenção é disciplina. Se você sair um pouco da sua dieta, você pode compensar no dia seguinte. Mas normalmente a pessoa fala, eu saí hoje, não tem problema sair amanhã. E é muitas vezes isso que acaba interferindo no fracasso da dieta e muitas vezes é o que acaba ocasionando aí uma dificuldade maior. Por isso que tem a entrada dos conteúdos emocionais que são tão importantes para você tê-los equilibrados e ter o sucesso aí da sua dieta. Certo, e nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós estamos conversando com a professora Renata Homem de Mello. Ligue para a gente se você tem dúvidas, deseja emagrecer, não consegue, 2141-8610. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O auditório do Campus 2 da Unisa foi palco da audiência pública que debateu o projeto de lei complementar 21/2009, que prevê a criação de 2 fóruns regionais para atender a demanda populacional da Zona Sul de São Paulo. A população da região sul de São Paulo, notadamente Santo Amaro, Capela do Socorro, Imiboi Mirim, ela está crescendo de uma forma exponencial nos últimos 10, 20 anos. Em compensação, os serviços judiciários não acompanhou esse crescimento. Isso provocou um atravancamento de todos os serviços judiciários. Garantir o acesso à justiça para a população da Zona Sul. Há muito tempo há um clamor grande aqui dos advogados, dos usuários da justiça como um todo, de que o Fórum de Santo Amaro não tem mais condições físicas e nem humanas de atender a demanda aqui da região. Os fóruns serão construídos na Capela do Socorro e em Imiboi Mirim. O deputado estadual Vicente Cândido explica a importância de discutir a questão. Então esse debate é importante fazer essa mobilização social, é importante provar para a Assembleia Legislativa de que já é tarde a ampliação da justiça aqui. Acho que é interessante essa audiência pública e vai nos ajudar bastante, né,
para a gente agilizar, melhorar o projeto e aprovar. O debate foi organizado pela AESUL em conjunto com a OAB de Santo Amaro e foi aberto à população. A AESUL entende que o projeto dos fóruns é fundamental para o crescimento e desenvolvimento da região, porque uma justiça bem feita, uma justiça justa e rápida é o que faz não só o desenvolvimento da região, mas também o desenvolvimento de toda uma sociedade. Voltamos para o último bloco do nosso programa sobre obesidade e emagrecimento. Professora Renata, sedentarismo realmente atrapalha o emagrecimento por mais que o paciente desenvolva uma dieta saudável? Sim. O sedentarismo atrapalha porque muitas vezes o que queima a gordura corporal é a atividade física. Então, se você não pratica nenhuma atividade física, você vai emagrecer, mas vai chegar num certo platô que você não consegue mais emagrecer porque o seu organismo já acostumou com aquela dieta saudável e com aquela quantidade de calorias dia. Então, você necessita aí da ajuda de uma atividade física ou de um personal, de alguém voltado para essa área. Certo. E o estresse é um fator agravante? O estresse é um fator agravante porque existem até estudos suecos que eles demonstram que o estresse ele acaba realizando uma alteração hormonal grande dentro do organismo e por conta dessa alteração hormonal existe a liberação maior aí do hormônio cortisol, que é responsável pelo aumento da fome e pelo aumento aí da gordura na região central do abdômen. E normalmente a região central do abdômen, que é uma região que a gente chama de região visceral, é uma região muito preocupante, porque existem também outros estudos que associam que a gordura corporal na região visceral, na região abdominal, ela também tem um grande indício de levar à depressão. Então, a gente vê o quanto isso acaba interferindo. Normalmente, essa gordura abdominal, ela também acaba levando aí um alto grau aí de acúmulo de gordura no organismo e no sangue, consequentemente desencadeando aí a diabetes também, por conta do aumento de gordura. É o tal do cinturão de gordura? Exatamente. Tanto em homens quanto em mulheres? Tanto em homem quanto em mulher. Normalmente as mulheres elas já têm uma predisposição maior a ter esse acúmulo de gordura. A gente fala que a mulher ela parece uma boia, né? Porque ela já tem uma gordura maior do que o homem, então isso acaba interferindo. E o estresse no nosso organismo, ele acaba atuando como um carro desregulado. Se você tem um carro desregulado, você vai precisar de um aumento maior aí de combustível, o consumo acaba sendo excessivo. A mesma coisa acontece no nosso organismo. O estresse também é responsável pelo aumento aí de ingestão de carboidratos e de açúcares, que são os responsáveis pela sensação de bem-estar no nosso organismo. Então, por isso que o estresse é um fator primordial aí para se cuidar, para você não aumentar o seu peso. Certo. E quais os problemas psicológicos trazidos pela obesidade? Normalmente os problemas psicológicos, eles são baixa autoestima, depressão, compulsão alimentar. A pessoa ela fica com um sentimento de culpa muito grande porque ela come escondido, ela faz ataques diários na geladeira noturnamente, então ela come para comer e aí ela faz isso normalmente muito escondido, então normalmente a gente acaba cuidando dessas questões, mas a autoestima e a depressão são as piores. E por falar em piores, a obesidade, se não tratada, leva à morte? Sim. Tem uma obesidade que a gente chama que é obesidade mórbida, não é a obesidade propriamente dito que leva à morte, mas sim o que ela acaba acarretando. Por quê? Quanto mais obeso você vai ficando, mais sedentário você fica. Então vamos pensar numa pessoa aí de 140, 150 quilos, ela tem uma dificuldade aí para estar levantando, para estar sentando, para estar deitando, então isso vai dificultando toda a questão do movimento e do trabalho orgânico que ela tem. Então o organismo acaba ficando mais lento, consequentemente tem um acúmulo maior de gordura nas veias e isso acaba interferindo aí no coração. Então não é a obesidade, mas sim as questões físicas que ela acaba desencadeando e normalmente é o infarto que é o responsável. Puxa. E o que fazer quando é detectado o fator emocional?
Normalmente o encaminhamento para terapia é extremamente importante, justamente porque a gente vai fazer todo um equilíbrio e vai tratar qual que é o fator gerador de todas essas culpas e de todas essas compensações. Então a gente vai fazer um equilíbrio entre o emocional e entre a questão física. Dependendo do tamanho da obesidade, a gente faz um trabalho em conjunto e a pessoa é encaminhada até para cirurgia mesmo, de redução de estômago. E nessa cirurgia, todo o processo pós-operatório é extremamente complicado e também tem um aumento da depressão aí, justamente por conta de ter toda uma questão disciplinar, toda uma questão de regras, toda uma questão de limites, que hoje a gente vive numa sociedade que é super difícil aí a aceitação dos limites. Então, o psicólogo, ele entra aí numa questão muito importante, que ele vai estar auxiliando a pessoa a estar se organizando e se estruturando. Porque nós conhecemos os dois casos dessa cirurgia de redução de estômago, as que deram certo e as que não deram, tal. O que faz não dar certo? É culpa do paciente ou do próprio organismo? Ou é o fator emocional? O fator emocional interfere, mas muitas vezes o organismo dele se adapta e há uma elasticidade no estômago de novo. Quando você reduz o estômago, o seu estômago ele tem a possibilidade de comer uma quantidade muito menor. Só que muitas vezes o seu organismo se refaz e ele aumenta a elasticidade do estômago e aí você consegue de novo estar ingerindo uma quantidade maior. Então normalmente são os casos das pessoas que só se sentem bem quando elas saem, como que a gente diz o termo, empanturradas da mesa. Então ela tem que sentir ali que o nível lotou e que não cabe mais nada, para aí sim ela sair da mesa. Então o seu estômago, ele é músculo, ele vai aumentando a elasticidade dele novamente. Mas o retorno é garantido se há essa disciplina. Se há disciplina, sim, a pessoa não engorda. Eu tenho pacientes que fizeram há 2 anos e que mantêm o peso, emagreceram 40, 50 quilos e que mantêm o peso até hoje. Certo. Nós estamos chegando ao final, mas eu gostaria que você me dissesse rapidamente se terapia ajuda. Terapia é fundamental em alguns casos, justamente porque o descontrole emocional, ele acaba interferindo, principalmente na questão da baixa autoestima, e a pessoa ela já se sente fracassada e aí ela não tem motivação para buscar uma reeducação e para buscar ajuda muitas vezes do endócrino, ou ela não vai à academia porque ela tem vergonha. Então o acompanhamento psicológico é responsável neste auxílio. Inclusive para vencer qualquer tipo de problema psicológico. Sim, a terapia é fundamental justamente para cuidar de alguns traumas que ficaram no passado. Você poderia deixar o seu e-mail, porque algumas pessoas ligaram e gostariam de falar com você pessoalmente. Sim, claro. No seu consultório. É renata@brsaude.com.br e se quiserem ligar e falar diretamente comigo é no 5096-2705. Repete, por favor. renata@brsaude.com.br ou no telefone 5096-2705. Professora Renata, muito obrigada pela sua presença. Creio que você ajudou muitas pessoas, inclusive a mim, a esclarecer algumas dúvidas. E com certeza nós continuaremos esse papo numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada. Nós conversamos com a professora Renata Homem de Melo sobre obesidade e emagrecimento. O Informe-se fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.